Como todos estão sabendo, hoje, às 5h59, aconteceu um terremoto na região costeira de Fukushima e, apesar foi emitido um alerta de tsunami. As primeiras ondas chegaram um pouco baixas, mas agora há pouco chegou uma onda mais forte de tsunami na região de Sendai, chegando a 1,40 m. Então, as autoridades estão falando que as ondas do tsunami estão aumentando gradativamente, o que está deixando a todos preocupados. Agora há pouco houve um comunicado das autoridades falando que nas regiões de Fukushima, Ibaraki, e foi estendido para Miyagi o alerta de tsunami. Então a região vermelha, em vez de diminuir, na verdade ela aumentou. Tá? Então as informações desse terremoto são: o terremoto a magnitude dele foi aumentada, ela foi medida inicialmente como 7,3, aumentou para a magnitude 7,4 e aconteceu no mar, a uma profundidade de 25 km. E chegou na intensidade sísmica de 5 fraco. É uma intensidade relativamente forte. Tá? Então, eles estão falando repetidamente, pedindo a todos que se afastem de áreas costeiras e que procurem abrigo imediatamente nas regiões costeiras de Ibaraki, Fukushima, e foi aumentado para a região de Ibaraki. Às 8h03 foi constatado um tsunami de 1,40 m na região de Sendai. Foi a maior onda registrada até o momento. Tá? Está previsto tsunami de 3 metros ainda para essas regiões. O alerta de tsunami não foi liberado conforme a previsão inicial. Então, esse tsunami de 1,40 m foi na região de Sendai. 1,40 m já é uma altura relativamente preocupante. Tá? E as autoridades estão mantendo o alerta e a expectativa de chegada de novas ondas, tá? Na orla marítima, ou seja, a região costeira da região de Ibaraki, região de Fukushima e Miyagi estão sob alerta de tsunami. Então, o terremoto aconteceu hoje às 5h59, aproximadamente 5h59, na costa de Fukushima, tá? A 25 km de profundidade, na mesma região em que em 2011 foi constatado o grande terremoto, na mesma região de onde aconteceu o grande terremoto de Tohoku, o Higashi Nihon Daishinsai, que em 2011 causou uma grande destruição. As autoridades estão falando repetidamente que mesmo um tsunami de 1 metro pode arrastar uma pessoa. Então, por isso, esse perigo, essas informações estão sendo passadas. Então, algumas pessoas podem ver o tsunami de 90 centímetros, 1 metro, achar que não é perigoso, mas um tsunami de 1 metro pode sim arrastar uma pessoa e causar alguma destruição. Né? Então, nós não devemos entrar em pânico. Não sei de que região você está assistindo esse vídeo, mas há o perigo de terremoto, há o perigo de tsunami, mas basta seguir as orientações das autoridades, ou seja, para quem mora nas regiões costeiras, procurar abrigo, né? Então, pessoas que residem nessas regiões costeiras de Miyagi, Fukushima e Ibaraki devem procurar abrigo imediatamente. Então, de manhã, quando fizemos o primeiro live, nós recebemos mensagens de muitos brasileiros de Guma, de Kanagawa, de Tóquio, de Chiba, falando que sentiram muito forte o tremor fortemente. Ou seja, ele foi sentido em uma grande região. O alerta
As regiões que estão sob aviso de tsunami, elas vão desde de Shizuoka até o norte do Japão. Mas a área vermelha, essa que está aparecendo no mapa aí, é a região de Miyagi, Fukushima e Ibaraki. Nós estamos chegando diversas informações aqui. A tendência é que o tamanho do tsunami possa chegar a cerca de 3 metros de altura. Ou seja, 3 metros já é uma altura que preocupa as autoridades. Então, agora há pouco eu estava passando algumas cenas das áreas costeiras ali, algumas regiões estão desertas, mostrou imagens das ruas aí, então as pessoas seguiram as orientações das autoridades. Olha o barulho da sirene, né? Então tá dando ali, ó, tsunami, Hinan, ou seja, perigo de tsunami. Vamos procurar abrigo. Tá, ok? Então, recebemos muitas perguntas em relação à região de Aichi, Mie. Essa região de Aichi, Mie, ou descendo um pouco mais, Wakayama, Nara, essas regiões a princípio estão fora do alerta de tsunami. Tá, ok? A região que está sob alerta é a região nordeste, devido ao terremoto de magnitude 7.4, né? Inicialmente foi medido como 7.3, mas ele foi revisto para 7.4, que aconteceu na costa marítima da região de Fukushima. O tremor atingiu a intensidade sísmica de 5 fraco na escala japonesa, a intensidade sísmica medida na superfície. É uma intensidade relativamente forte e gerou um alerta de tsunami que as primeiras ondas eram previstas chegarem em torno de 6h20, 6h30, mas acabaram chegando perto das 7 horas, tá? Inicialmente com 30 centímetros, 40 e foram aumentando, até que em Fukushima veio uma onda de 90 centímetros às 7h06 e às 8 horas já foi sentido uma onda de 1,40 m na região de Sendai. E as autoridades estão falando que o tsunami está coincidindo com a maré alta, por isso causará danos maiores. Então, quer dizer, por isso causará não, por isso pode causar danos maiores. Tá, ok? Nas baías ou locais, os portos onde barcos estão ancorados, os proprietários de barcos e navios estão recolhendo as embarcações e estão levando para outras localidades, né? Seguindo as orientações aí das autoridades em relação ao perigo de chegada de tsunami. Então, repetindo as informações desse terremoto, um tremor de magnitude 7.4 aconteceu no mar, próximo à região de Fukushima, a uma profundidade de aproximadamente 25 quilômetros, numa região próxima de onde aconteceu o grande terremoto de 2011, o Higashi Nihon Daishinsai. Então está sendo emitido agora alerta de tsunami para as regiões de Ibaraki, Miyagi e Fukushima. Mas o alerta se estende desde Shizuoka até o norte do Japão. Nas regiões onde foi emitido o alerta de tsunami, a maioria dos moradores seguiram as orientações das autoridades e se dirigiram a locais de refúgio, né, os Hinanjo, ou locais seguros. Então, muitas cidades aí costeiras aí nessas regiões que estão sob alerta, nesse momento estão até um pouco desertas. Agora há pouco estava sendo mostrado algumas cenas das ruas, praticamente ninguém nas ruas. Então eles estão continuando alertando as pessoas que moram nessas regiões que não é nem para se aproximar do mar nesse momento, porque o tsunami quando vem, ele vem muito rápido e você praticamente não consegue fugir na hora que ele chega. Tá?
Então, no vídeo anterior nós falamos muito sobre não entrar em pânico, não tomar atitudes precipitadas, tá? Foi um terremoto de uma magnitude relativamente forte, mas que não foi tão preocupante, tá? Houve algumas perguntas aí em relação à usina nuclear de Fukushima. Parece que algumas máquinas tiveram que ser paradas ali, que faziam o resfriamento dos motores ali, da parte da usina que foi danificada devido ao tsunami anterior, de 2011, mas elas já voltaram a funcionar e estão trabalhando normalmente. Então, aqui no Japão, os cidadãos costumam seguir as orientações das autoridades, tá? Elas seguem as orientações porque sabem do perigo. Então, para evitar danos maiores, mortes e outros problemas, os cidadãos costumam seguir corretamente as orientações das autoridades. O tempo todo está sendo passado essas informações que devemos nos afastar aí para as pessoas que estão nessas regiões aí. Ali o barco da guarda costeira. 福島県のいわき市と白河市、須賀川市、南相馬市、広野町、楢葉町、双葉町、浪江町など14の市町村。Então, foi sentido tsunami em 14 locais entre 20 e até 1,40 m. このほか、北海道から中国地方にかけての広い範囲で震度4から1の揺れを観測しました。 Então, estar atento aos comunicados que as autoridades emitem podem salvar vidas, no caso aí da chegada de um tsunami. 引き続き、宮城県と福島県に津波警報が出ています。 津波が来ています。仙台港には先ほど8時3分に1メートル40センチの津波を観測してさらに上昇中です。宮城県と福島県に津波警報です。直ちに避難してください。できる限り高いところに逃げてください。高台がなければ高いビルの上か海岸から遠く離れたところに逃げてください。決して海の様子を見に行ったり、海沿いの自宅に戻ったりはしないでください。 各地で観測された津波の高さをお伝えしましたが、その高さよりもこの後さらに高い津波が押し寄せる恐れがあります。引き続き警戒、避難を続けてください。決して油断せず避難を続けてください。 Então, repetindo novamente as informações aí desse terremoto que aconteceu hoje às 5h59, um terremoto de magnitude 7.4, com epicentro no mar, próximo a Fukushima. Chegou a intensidade sísmica de 5 fraco, uma intensidade relativamente forte, e gerou um alerta de tsunami que foi estendido praticamente para toda a região costeira nordeste, ali, desde Shizuoka até o norte do Japão, está sob aviso de tsunami. E a região de Miyagi e Fukushima está sob alerta de chegada de tsunami, com previsão de chegada de ondas de até 3 metros de altura. Então, essas são as informações que estão sendo passadas na televisão, ou seja, as regiões de maior perigo são as regiões costeiras de Miyagi e Fukushima. Já se passaram quase 3 horas do horário que deu o terremoto, 2h30, mas ainda assim as autoridades estão prevendo chegada de novas ondas de tsunami. Então, fica aí o alerta para as pessoas que moram aí nessas regiões de não se aproximar de maneira nenhuma das regiões costeiras em Fukushima e Miyagi. Um tsunami de 1,40 m foi registrado na região de Sendai, em Fukushima, às 8h03. Então,
brasileiros, latinos em geral que estão aqui no Japão, vamos ficar o dia inteiro alertas a novas informações. O Portal.me deixará sua equipe de plantão aí para postar informações o mais rápido possível, para que todos possam saber os alertas que o governo pode estar passando. Mas, a princípio, podemos trabalhar normalmente, podemos manter nossas atividades durante o dia, excetuando as regiões costeiras aí de Fukushima e Miyagi, que devem tomar cuidado. As outras regiões, a princípio, podem ter o seu cotidiano normal durante o dia, sem precisar entrar em pânico, né? Não precisa ficar com essa preocupação o dia inteiro na cabeça, apenas ficar alerta nas informações que podem chegar. Tá ok? では東京電力の会見です。申し訳ありません。状況をまずご説明します。5時59分に福島沖深さ10キロ、震源まで福島第一のところから52キロのところでマグニチュード 7.3 の地震が発生しました。楢葉町、双葉町で震度5弱、大熊町と富岡町で震度4を確認しています。福島第一第二の状況から申し上げますが、福島第一では水平方向の加速度、地震加速度ですね、54.2 ガル、垂直方向 45.5 ガル、福島第2の方では水平方向 68.4 ガル、垂直方向 65.6 ガルということで、福島第2の方が若干大きな地震になっています。ちなみに柏崎の震度と加速度を申し上げますが、柏崎市刈羽村とも震度3。De como que as usinas e as centrais de energia sentiram um terremoto, qual que foi a intensidade sísmica que chegou. Tá? Agora há pouco foi falado que os motores de resfriamento lá dos reatores de Fukushima voltaram a funcionar normalmente, só pararam um momentinho lá para fazerem verificação de segurança, mas eles voltaram a operar normalmente. Tá? Então, a princípio, as usinas não estão apresentando problemas e podemos, normalmente, não ficar preocupados em relação à usina de Fukushima. 地震によってですね、プールの水が揺れて、それによって止まったものと考えておりますが、その後点検をし、 então, eles fizeram verificação de segurança nos motores e em outras partes ali das piscinas de resfriamento ali da usina. Mas foi emitido agora há pouco que elas voltaram a trabalhar normalmente no resfriamento ali da usina de Fukushima. Tá ok? Então, há um alerta de tsunami para a região de Miyagi e Fukushima. その後はですね、第2波の引いてるという話が入ってきたんですが、引いた後の押してくる波も合わせてですね、潮位としては観測できるような大きさはなかったようです。津波による潮位の変化はないというのが、apesar de terem sentido pequeno tsunami ali nas regiões próximas da usina, não chegaram nem a entrar nem a abalar nada da estrutura. それとスタックモニターって排気筒から、排気筒ですねの放射線モニターの指示にも異常なし、柏崎についても、震度3ですから特に大きなわけではないですが、プラントに異常なし、モニタリングポスト、スタックモニターにも異常なし。Atingiu apenas Shindo 3 ali na área da planta nuclear. É tremor relativamente pequeno e que a usina está preparada para esse tipo de tremor. NHK の国枝です。Então agora eles vão fazer algumas entrevistas aí com o responsável. Então não quero causar muito pânico, então eu vou encerrar esse live aqui novamente, tá ok? Então, um terremoto de magnitude 7.4 causou um alerta de tsunami, principalmente para as regiões de Fukushima e Miyagi, tá? Com previsão de 3 metros, tá? E na região costeira nordeste do Japão, subindo desde Shizuoka até lá no norte do Japão, está sob aviso de tsunami. Tá? As autoridades estão pedindo para que os cidadãos não se aproximem de áreas costeiras e que fiquem alerta aos comunicados
que cada prefeitura emitir, porque isso pode salvar sua vida. Várias cidades nas regiões costeiras dessas citadas de Miyagi e Fukushima já estão aceitando as orientações das autoridades e buscaram refúgio, então muitas cidades ali estão praticamente desertas, até as autoridades liberarem o alerta de tsunami, ok? Então, vamos seguir nossas vidas, vamos trabalhar hoje e novas informações o Portal Mi postará durante o dia, assim que saírem, tá? Agradecemos aí a sua presença, então fique alerta no Portal Mi, mas acho que a melhor notícia que tivemos nesse vídeo agora aqui é que as usinas nucleares, a usina nuclear de Fukushima não sofreu nenhum problema, nenhum dano maior e estão operando normalmente, apesar do terremoto de magnitude 7.4 que aconteceu nas imediações. Então, durante o dia, nós postaremos mais informações, se for necessário, entraremos com outro vídeo ao vivo. Ok? Um grande abraço a todos.